Olá, começa agora mais um OAB Entrevista. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a nova campanha nacional da OAB sobre a valorização dos honorários, parcerias da Ordem com a Editora Globo, mediação e muito mais. Tudo isso você confere agora. Já estamos no ar. A OAB lançou uma campanha em todo o país em defesa da valorização dos honorários advocatícios. A Ordem defende a constitucionalidade do artigo 85, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que fixa o honorário conforme o valor da condenação. Valorizar a advocacia é uma forma de defender a cidadania e a democracia, pois cabe aos advogados e advogadas a tarefa de defender e assegurar direitos fundamentais da sociedade e impedir retrocessos. Nós fomos ao Supremo Tribunal Federal, tomamos essa decisão e, face do julgamento que está acontecendo no STJ, pedir algo simples. Né? O que é simples? É o cumprimento do novo Código de Processo Civil, que nem tão novo é, porque já tem 5 anos. O Código de Processo Civil estipulou a tabela de honorários, ele estabeleceu, foi uma grande vitória da advocacia, uma grande vitória da justiça, e nós vamos exigir e lutar com toda afinco, com todo o empenho, para que ele seja observado. O Brasil tem esse fenômeno, que é o grau de aderência das leis, a lei que cola e que não cola, e nós entendemos que o judiciário não pode simplesmente rasgar a letra da lei, não pode rasgar o que é determinado pelo Código de Processo Civil, e por isso vamos à Suprema Corte da nossa República. A matéria completa sobre a campanha da Ordem em defesa da valorização dos honorários você confere em oab.org.br. A OAB Nacional ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar para questionar um decreto do Presidente da República que mudou a composição do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD, e excluiu a participação da sociedade civil no órgão. Para a Ordem, o decreto representa um retrocesso democrático e atenta contra direitos fundamentais, pela quebra do equilíbrio representativo e o desvirtuamento do princípio da separação dos poderes. Mais informações, você já sabe, é lá no nosso site. Mudando de assunto, aí vai uma pergunta. Você faz parte dos nossos mais de 1.380.000 seguidores nas redes sociais? Ainda não? Agora é o momento certo para acompanhar a gente no Instagram, Twitter, YouTube, Spotify e Facebook. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação você já sabe onde encontrar. Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do universo OAB. No Instagram e no Twitter, você encontra a gente pelo @CFOAB. Já no Facebook, YouTube e Spotify, OAB Nacional. Não esqueça também de acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem e muito mais. Tudo isso na palma da sua mão. O Conselho Federal da OAB encaminhou denúncia ao presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos, solicitando a apuração dos atos praticados pelo Estado brasileiro, que atenta aos direitos humanos no contexto da pandemia instaurada pelo novo coronavírus. O documento aponta que o Executivo Federal, nas figuras do Presidente da República e do Ministro da Saúde, foi diretamente responsável pelo contorno catastrófico que a pandemia assumiu no Brasil. A OAB defende na petição que é imperioso que a comissão intervenha, a fim de que sejam respeitados os direitos humanos da população brasileira, sobretudo requerendo que o Estado brasileiro tome providência para garantir a aplicação das leis e restabelecer os direitos fundamentais do Estado Democrático de Direito. Mais informações, como as medidas cautelares que a OAB pede no documento e a petição na íntegra, você confere lá no nosso site. A OAB Nacional realizou parceria com a Editora Globo
para oferecer assinatura gratuita por 6 meses da versão digital dos jornais Valor Econômico e O Globo, para toda a advocacia do país. Após o período de isenção semestral, os advogados podem optar por 2 planos distintos, com descontos exclusivos. Veja. Nós entendemos que um advogado deve ter um conhecimento jurídico amplo, mas isto não basta na nossa profissão hoje. Nós precisamos instigar e incentivar a leitura do jornalismo profissional, pois a nossa profissão ela também depende da credibilidade junto à sociedade, à advocacia. E o mesmo nós desejamos para as outras profissões. Nós temos já convênios históricos que podem ser acessados através do Clube de Serviços, no site da OAB, né, a OAB Nacional, oab.org.br. E ali dentro do Clube de Serviços a gente encontra diversas parcerias, inclusive essas citadas. Mas posso citar algumas novas que nos envaidece bastante. E aqui eu cito 3. Primeiro, software jurídico também gratuito por um período determinado com a empresa EasyJur, ao qual o advogado pode ter toda essa organização do escritório. Nós temos uma parceria com um site, inclusive subsidiado pelas caixas de assistência, chamado Psicologia Viva, onde o advogado consegue acessar psicólogos de maneira virtual por consultas com preço muito bom e com profissionais muito qualificados, de diversas especialidades. E cito também uma parceria com o Banco BRB, onde nós ofertamos a possibilidade do advogado ter acesso a cartão de crédito com a devolução da anuidade depois que você tem um gasto mínimo mensal. O advogado tem a sua anuidade na ordem dos advogados, o valor equivalente, né, a essa anuidade devolvida dentro do cartão de crédito durante o período de 12 meses. Ou seja, esses são alguns exemplos de construção dos quais nós fizemos, e posso citar a nossa participação no desenvolvimento no nosso Anuidade Zero, né, no nosso projeto, no nosso programa Anuidade Zero, do qual é um clube de benefícios também, né, onde o advogado tem acesso ali a uma pontuação que também dá desconto na anuidade da OAB. O presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, e a Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia repudiaram a ação do ministro da Justiça, André Mendonça, que requisitou o inquérito policial com base na Lei de Segurança Nacional para investigar declarações do advogado Marcelo Feller sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro. Feller participou em julho do ano passado de um programa jornalístico na televisão e criticou, com base em estudos acadêmicos, a atitude do presidente da República, Jair Bolsonaro, no combate da pandemia da Covid-19. Por causa da manifestação, o advogado virou alvo do ministro da Justiça. Para o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, abre aspas, a medida tenta criminalizar os críticos do governo, desvia o foco dos verdadeiros responsáveis pelo descaso com a saúde dos brasileiros e também desrespeita princípios caros ao Estado Democrático de Direito, como a liberdade de expressão. Fecha aspas. Vamos ao intervalo, é rapidinho, não saia daí. Voltamos do intervalo. Muito obrigado pela sua companhia. Há um mês nós estamos apresentando aqui no programa entrevistas especiais sobre mediação como alternativa eficaz na judicialização dos processos. Nesta semana nós vamos receber mais um especialista no assunto, desta vez para tratar da complementariedade entre mediadores e advogados na solução dos conflitos. Acompanhe. Doutor, antes de mais nada, haveria complementariedade entre mediadores e advogados na solução dos conflitos? Oi, Paulo. Então, certamente, é muito comum, né, que as pessoas tenham a ideia de que na mediação o mediador substituiria os advogados.
E essa percepção, ela me parece muito equivocada. Por quê? Porque os papéis são completamente diferentes, né? O mediador, ele tem por objetivo, né, o papel dele, a função dele é facilitar o diálogo. Então, ele vai funcionar como uma espécie de um tradutor simultâneo, digamos assim. As pessoas eventualmente sentam na mesa de mediação, né, com idealizações, né? Elas têm, digamos assim, uma espécie de ideia de como é que aquela situação se resolve da melhor maneira possível, né? E o que o mediador vai fazer é ajudar a entender o porquê que aquela pessoa idealizou aquela solução, de um lado, e a mesma coisa do outro lado. Por quê? Porque, na verdade, se aquelas soluções idealizadas fossem compatíveis entre si, provavelmente aquelas pessoas teriam resolvido a questão diretamente, né? Se elas precisaram da ajuda de um facilitador, é porque elas se perceberam diante de alguma natureza de impasse, né? E a verdade é que elas estão insistindo em chegar num entendimento porque existe algum grau de interdependência entre elas, né? Quer dizer, vamos lá, se eu sento numa mesa de negociação, de mediação com você, é porque eu preciso de você, eu preciso do seu engajamento para que aquela situação se resolva, né? E a mesma coisa em reciprocidade, você também precisa de mim para que aquela situação se resolva da melhor forma possível. Se você pudesse prescindir de mim ou eu de você, a gente sequer se daria o trabalho de sentar na mesa de negociação / mediação, né? Então, o que o mediador faz é digamos, ajudar a apurar a comunicação, seja no sentido de traduzir posições, que é isso, que essa pretensão, né, que a gente tem quando a gente senta numa mesa de mediação, para o que está por trás, quais são as motivações, né, como a gente chama em mediação, os interesses, né, o porquê, o que é realmente importante para um lado, o que é realmente importante para o outro lado, né? Para que aquelas pessoas estão ali sentadas, envolvidas naquele contexto negocial. Então, essa é uma redefinição possível. Outra, é muito comum que as pessoas elas tendam a se desqualificar reciprocamente, né? E essa desqualificação, ela só cria resistência, reatividade, né? Ela dificilmente ajuda a desdobrar para um entendimento. Então, o que o mediador vai fazer é ajudar, toda vez que vier para a mesa uma acusação, ele vai tentar entender qual é a preocupação que está por trás. E aí ele traz um resumo, uma fala, né, que mostre o que realmente está fazendo com que aquela pessoa se sinta com a necessidade de se colocar daquela forma, né? Com isso, ele ajuda, né, com esse filtro, ele ajuda a gerar um ambiente que é de mais, digamos, receptividade, né? E as pessoas acabam se sentindo mais disponíveis para se engajar no processo de diálogo e chegar num entendimento que possa fazer sentido de parte a parte. Podemos tratar a advocacia consensual como uma visão humanizada do direito? Então, Paulo, me parece que a advocacia ela é sempre muito humanizada, né? É sempre uma relação, assim, quando um cliente busca o advogado, ele está completamente desestabilizado porque ele tem a sensação de que houve algum desequilíbrio na interação, né? Ou com uma outra pessoa física, ou com uma empresa, enfim, né? Ou o próprio Estado, né, deixou de atendê-lo em relação a algum direito. Então, me parece que a advocacia ela é sempre humanizada, tá? O que acontece aqui é que, ao invés da gente partir de premissas pré-estabelecidas, né, ou seja, da lei, da doutrina, da jurisprudência, critérios, digamos, externos e pré-estabelecidos, a gente parte daquilo que faz sentido para as pessoas, ou seja, nós mediadores e os advogados em parceria, né, em complementaridade ou em colaboração conosco, o que nós fazemos é olhar para o contexto relacional, fazer perguntas para compreender mais e melhor o que faz sentido para aquelas pessoas, qual é o senso de justiça, coerência, razoabilidade
que aquelas pessoas trazem para a mesa de negociação, né? E a partir disso a gente desdobra num silogismo: premissa maior, premissa menor, conclusão, né? E aí, claro, como eu já tinha dito antes, é óbvio que a gente não pode ferir normas cogentes, né, princípios constitucionais. É claro que a gente tem algum limitador, mas as soluções, elas tendem a não ser soluções padronizadas, e sim soluções que realmente façam sentido naquele contexto relacional. Então, nesse sentido, eu diria que a advocacia consensual, ela é mais customizada, ela é desenhada mais em função dos interesses, das necessidades, dos valores, né, valores existenciais, que eu quero dizer, daquelas pessoas, né? Mas eu não sei se eu diria que é mais humanizada, porque me parece que, eu não sei, eu também sou advogada, né? Eu exerço a advocacia há 20 anos, e eu sempre considerei uma profissão extremamente humana, né? Na verdade, nós temos a tendência, né, de empatizar com o nosso cliente e ir em busca daquilo que faz sentido para ele. Só que num contexto contencioso, eu trabalho sozinha, né? Quer dizer, eu, na verdade, vou ouvir o que o cliente traz, filtrar do ponto de vista jurídico, do que é juridicamente relevante, né? Vou entender em que medida eu consigo estruturar uma tese jurídica para atender o meu cliente e vou tentar convencer o julgador de que o meu cliente tem razão, né? A mesma coisa vai acontecer com outro advogado. Na advocacia consensual, ou seja, nesses procedimentos que têm natureza colaborativa, como a mediação, por exemplo, o que acontece é que os advogados facilitados, com a facilitação, né, dos mediadores, eles convergem esforços, né? Então, ao invés de cada um puxar para um lado, na verdade, todos os dois vão engajar as suas energias, o seu conhecimento, a sua expertise para chegar numa solução que faça sentido para todo mundo, ou seja, que seja ganha-ganha. E, obviamente, que soluções que são concebidas, né, num contexto de interação em que está todo mundo ali buscando contemplar os interesses de parte a parte, elas são mais sustentáveis no tempo, né? Depois a gente tem uma questão que na mediação, a gente convida as pessoas a saírem da vitimização e assumirem um lugar de proatividade, de protagonismo. E isso tem tudo a ver com uma postura civilizatória, com uma postura cidadã, né? Então, acho que sim, acho que nesse sentido a mediação ela é muito humana, né? E ela busca realmente concretizar valores muito importantes para a nossa sociedade. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!